Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada de quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Separei para vocês aqui nessa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e logo seguindo um bilhete extra aí, né? Como a gente vai ter uma rodada muito boa, né? Liga dos Campeões, entre outros jogos. Eu vou estar deixando um bilhete extra aí no finalzinho, tá show? Já peço ajuda e a moral de vocês aí para deixar um like aqui no vídeo, tá galera? Vamos em busca aí de pelo menos 600 likes nesse vídeo, eu conto com o apoio de vocês. Lembrando que o like é de graça e vai estar fortalecendo bastante o trabalho que eu ofereço para vocês aqui diariamente, tá? Então já deixa seu like aí, vamos em busca desses 600 likes. E deixa seu comentário também, que o comentário é importante, né? Pra gente passar pro YouTube aí que o conteúdo tá sendo interessante, né? Então quanto mais likes e principalmente comentários, o YouTube vai estar entregando esse vídeo para mais pessoas, tá show? E quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui no canal Bet Green. E para maiores informações sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa é só você me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar passando todas as informações possíveis aí sobre o grupo VIP para vocês e tirando também qualquer dúvida sobre o mercado esportivo, tá show? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter Liga Europa, fase de Liga, Liga dos Campeões, fase de Liga, e vamos ter dois jogos aqui do Brasileirão Série A, tá? Nosso foco aí vai ser Liga dos Campeões aí da Europa, né? A gente vai ter bastante jogos. E o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o jogo no caso do Liga Europa, né? Fase de Liga, a gente vai ter o Besiktas da Turquia jogando em casa contra o Malmo da Suécia. Jogo que acontece meio-dia e meio. O jogo válido aí pela quarta rodada, né? E nessa fase de liga, inicialmente, as duas equipes estão lá embaixo, né? O Besiktas apenas uma vitória e duas derrotas, a mesma coisa aqui para o Malmo, que tem uma vitória e duas derrotas também, né? A diferença é que a defesa do Besiktas está bem mais vazada aí nesse início, né? Nessas três primeiras rodadas a equipe sofreu 7 gols, né? Enquanto o Malmo sofreu 4, ou seja, duas equipes com a defesa vazada e precisando mais do que nunca aí dessa vitória para poder subir na classificação aí dessa fase de liga. Se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe aí, contando com as ligas nacionais de cada equipe, né? A gente vê aí que, por exemplo, o Besiktas nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Enquanto o Malmo nos últimos 5 jogos, 3 empates, uma vitória e uma derrota apenas. O confronto direto aqui aparece alguns jogos aí da Liga Europa e também da Liga dos Campeões de 1990, né? Muitos anos atrás, muitos aí não eram nem nascidos ainda, né? E a gente vê aí que são 3 vitórias do Malmo nesse confronto direto, uma vitória do Besiktas e um empate, né? Só que são jogos muito distantes, então não dá para tirar muito como parâmetro, por conta de ter bastante tempo, né? Sim, 6 anos, último confronto aí entre essas duas equipes. Mas nesse confronto eu acredito que vai ser um jogo aberto, especialmente pela necessidade da vitória para as duas equipes, né? Então a primeira opção que eu vou estar deixando para vocês nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai sair gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Besiktas. Agora vamos aqui para a Liga dos Campeões, né? Vamos ter aqui 5 jogos seguidos da Liga dos Campeões, né? Vamos ter aqui o primeiro, que é o Bayern de Munique jogando em casa contra o Benfica, time da Alemanha contra o time de Portugal. 5 horas da tarde esse jogo. Nesse início aí, nas 3 primeiras rodadas, o time do Bayern não tá bem, né? Uma vitória e 2 derrotas, né? Só venceu a estreia aí, que foi aquela goleada contra o Dinamo Zagreb. Depois disso perdeu para o Aston Villa, que querendo ou não foi assim uma zebra, e levou uma goleada do Barcelona na última rodada aí fora de casa, né? 4-1 Barcelona. Então precisa mais do que nunca aí vencer esse jogo para subir, né? E o Benfica, por sua vez, está aqui em 14º lugar com 6 pontos, né? Venceu a estreia contra o Estrela Vermelha 2-1 fora de casa. Aí logo em seguida na segunda rodada venceu o Atlético Madrid de goleada 4-0 e no último jogo acabou sendo surpreendido aí, perdeu em casa para o time do Feyenoord da Holanda por 3-1. Então assim, duas equipes que precisam muito da vitória, principalmente o Bayern de Munique pelo elenco que tem, né, e pela força que costuma ter na Liga dos Campeões. Então acredito que vai ser um jogo aí interessante para gols, tá, galera? E possivelmente uma vitória do Bayern de Munique, né? No confronto direto aí são 4 vitórias do Bayern de Munique e um empate nos últimos 5 jogos, e a equipe nos últimos 5 jogos aí com Liga dos Campeões,
Bundesliga e Copa da Alemanha, a equipe conseguiu 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, né? Então aqui nesse jogo, galera, o mercado de gols, na minha opinião, é mais seguro, tá? E a primeira opção a gente vai com a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção a gente pega casa vence, né? Querendo ou não, aí Bayern tem favoritismo para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora vamos aqui para mais um jogo aqui da Liga dos Campeões. Vamos ter aqui o Estrela Vermelha contra o Barcelona. 5 horas da tarde esse jogo. O jogo vai ser na casa do Estrela Vermelha, na equipe da Sérvia. E a gente vai ver que nos últimos 5 jogos do Estrela Vermelha, a equipe conseguiu aí 4 vitórias e uma derrota. E o Barcelona vem de 5 vitórias seguidas, né? Confronto direto não tem nenhum jogo. Na classificação aqui dessa fase de liga, a gente vai ver o Barcelona com 2 vitórias e uma derrota aí nesse início, né? Na estreia acabou perdendo para o Mônaco, né? Foi surpreendido pelo Mônaco e perdeu por 2-1. Mas depois conseguiu se recompor aí, vencendo o Young Boys de goleada 5-0 e venceu o Bayern de Munique por 4-1, né? 2 goleadas seguidas, para dar aquela motivação aí para a equipe subir mais ainda aí na tabela nessa fase de liga, né? E enquanto isso, o Estrela Vermelha ainda não venceu ninguém, né? 3 jogos e 3 derrotas. Na estreia perdeu pro Benfica, aí na segunda rodada levou uma goleada da Inter de Milão e no último jogo levou mais uma goleada, só que do Mônaco dessa vez, né? Então, assim, vem de 2 goleadas seguidas aí sofrendo, né, o time do Estrela Vermelho, e com isso eu acredito até que o Barcelona tem chance de vencer logo no primeiro tempo, mesmo jogando fora de casa. A primeira opção para esse jogo eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora vence no primeiro tempo, né, Barcelona para vencer o primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Barcelona. Agora vamos para um grande jogo aqui dessa rodada aqui da Liga dos Campeões, né? Vamos ter Inter de Milão, né? Equipe da Itália contra o Arsenal da Inglaterra. Jogo 5 horas da tarde. O jogo vai ser na casa da Inter, né? O jogo vai ser lá na Itália. E nesse início aí, as duas equipes com a campanha bem parecida, né? Duas equipes que ainda não sofreram gols, né? Nessa Liga dos Campeões. A Inter está em 7º lugar com 7 pontos, né? 2 vitórias e um empate, nenhuma derrota, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. E o Arsenal com a mesma pontuação, porém tem um saldo de gol 3, né? 3 positivo, enquanto a Inter tem 5 de saldo aqui positivo, né? Por isso que a Inter está à frente aí da equipe do Arsenal, né? Mas a campanha é bem parecida, né? Especialmente nesse quesito aí assim, a defesa ainda não foi vazada, né? Poucas equipes aí dessa fase de liga ainda não sofreram gols. E acredito aí que nesse confronto aí a gente vai ter, sim, equipes aí que vão sofrer gol, né? Vamos torcer para as duas, né? Sofrerem gols aí para bater aquele ambos marcos gostoso. Nos últimos 5 jogos da Inter, 4 vitórias e um empate. Nos últimos 5 jogos do Arsenal, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Confronto direto aí teve Liga dos Campeões de 2003, onde a Inter venceu fora de casa e o Arsenal depois foi às Forras e venceu fora de casa por 5-1, né? E teve também aqui esse jogo aqui, que é a Copa Emirates, né? Onde o Arsenal venceu por 2-1. Então, assim, tem um equilíbrio nesse confronto direto e são duas ótimas equipes e a gente vai ter aí um jogo interessante, né? Entre Inter e Arsenal. A primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui nesse jogo, eu vou mostrar agora, é a dica mais de 1,5 gols na partida. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam. Para a entrada simples, esse ambos marcam está excelente. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Talvez um empate de 1-1. Agora vamos aqui para mais um jogo da Liga dos Campeões. A gente vai ter aqui PSG contra o Atlético Madrid, né? Uma equipe da França contra uma equipe da Espanha. 5 horas da tarde esse jogo. O primeiro jogo aí vai ser na casa do PSG, né? O jogo vai ser na França. E a gente vai ver que nesse início de campeonato aí, galera, a gente vai dar uma olhada aqui, as duas equipes estão lá embaixo, né? O PSG com uma vitória, um empate e uma derrota, enquanto o Atlético Madrid uma vitória e 2 derrotas, né? Venceu a estreia contra o Leipzig, depois perdeu o Benfica e perdeu o Lille em casa por 3-1, que foi uma surpresa, né? Uma zebraça, vamos dizer assim, né? O PSG, por sua vez, na estreia venceu o Girona, aí na segunda rodada perdeu para o Arsenal por 2-0 fora de casa, e no último jogo em casa aí ficou no empate de 1-1 contra o PSV Eindhoven, equipe da Holanda. Então, assim, duas equipes que vêm oscilando um pouco aí nesse início de Liga dos Campeões, né? Confronto direto aqui tem 2 jogos, né? Um de 2018 aqui, que foi pela Copa dos Campeões Internacional, e teve também a Copa Emirates aqui, né? Na Copa Emirates em 2009 ficou empate de 1-1, e em 2018 aí pela Copa
pela Copa dos Campeões Internacional, o PSG acabou vencendo por 3-2, né? Mas é aquilo, confronto muito distante, então não tem como tirar muito como parâmetro não, tá, galera? A primeira opção para esse jogo, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que o primeiro tempo vai sair um golzinho aí nesse jogo entre PSG e Atlético Madrid. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida, né? Acredito que bate 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro PSG. Agora vamos aqui para mais um jogo da Liga dos Campeões. A gente vai ter aqui o Stuttgart contra o Atalanta, né? Uma equipe da Alemanha contra uma equipe da Itália. 5 horas da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Stuttgart, né? Vai ser na Alemanha. E nesse início aí de Liga dos Campeões aí, as duas equipes com a campanha bem parecida, né? Diferença apenas de um ponto para outra. O Atalanta aí, por sua vez, aí tá em 18º lugar com uma vitória e 2 empates, ainda não perdeu, né? Na estreia empatou em 0-0, aí no segundo jogo venceu fora de casa o Shakhtar Donetsk por 3-0 e no último jogo empatou em 0-0 contra o Celtic. Já o Stuttgart na estreia acabou perdendo para o Real Madrid de 3-1, depois conseguiu um empate contra o Sparta Praga e conseguiu se recompor contra o Juventus, né? Vencendo fora de casa por 1-0, né? Então vai ser um jogo bem interessante entre essas duas equipes, né? Os últimos 5 jogos aí do Stuttgart, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos do Atalanta, 4 vitórias e 1 empate, né? Assim, tá numa sequência muito boa aí a equipe da Atalanta, né? E com isso, a primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica ambos marcam, né? Acredito que esse jogo tá bem interessante para assistir gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Brasileirão Série A. Vamos ter o Atlético Goianiense jogando em casa contra o Atlético Mineiro. 9 horas da noite esse jogo, né? Jogo, na minha opinião, onde eu vejo o Atlético Mineiro favorito, tá, galera? Especialmente porque o próprio presidente do Atlético Goianiense falou que a equipe já está completamente rebaixada, que já está pensando na próxima temporada, né? Planejamento aí para a Série B. E o Atlético Mineiro, que pode sim poupar jogadores aí por conta do jogo de volta contra o Flamengo. Mesmo poupando jogadores, acredito que tem sim favoritismo aí para vencer esse jogo, né? O Atlético Mineiro, que é o visitante, está em 10º lugar, 41 pontos, né? É uma equipe que tem um ataque muito forte, porém uma defesa vazada. E o Atlético Goianiense, que é o último colocado com 22 pontos. Realmente situação bem complicada aí para o Atlético Goianiense sair, né? Precisa aí vencer completamente aí 90% dos seus jogos e ainda torcer para a turma de cima aqui não pontuar, né? Então assim, não é uma tarefa tão fácil, né? Tá em último lugar com 22 pontos. É uma das piores defesas do campeonato com 50 gols sofridos, né? E com isso, galera, eu particularmente vejo sim aí uma dupla hipótese aqui a favor do Atlético Goianiense como uma boa opção, tá? A gente vai ver que o confronto direto aí são 3 vitórias do Atlético Mineiro, uma vitória do Atlético Goianiense e um empate, né? Então aqui nesse jogo, galera, pelo cenário, né, que cada equipe vai vivendo, eu vejo o Atlético Goianiense aí acabando perdendo, né? Vejo o Atlético Mineiro como favorito e o Atlético Goianiense aí possivelmente vai levar mais uma derrota aí em casa, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo é a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Como são duas defesas aí que não é tão boa, acredito que vai bater 2 gols a mais. E a segunda opção a gente pode pegar esse fora o empate, né? Atlético Mineiro, o empate tá bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui 2-1 fora, 2-1 pro Atlético Mineiro. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Cruzeiro jogando em casa contra o Flamengo, né? Flamengo aí que tem esse confronto contra o Atlético Mineiro que a gente acabou de falar, né? Possivelmente pode sim poupar alguns jogadores também. Jogo que acontece 9 horas da noite. O Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, vai tentar buscar uma vitória para poder subir na tabela, né? Sempre lembrando aí que esse G6 aqui pode virar G7 ou até mesmo G8, né? Então pode ter aí, quem sabe, mais 2 vagas, né? Para Libertadores, né? Podendo aí se classificar 8 equipes aí para Libertadores. Lembrando que do primeiro até o quarto aí vai direto, né? Para a fase de grupo. Mas tem a questão aí que, por exemplo, se o Flamengo ficar entre os 4 primeiros aqui e vencer a Copa do Brasil, por exemplo, ele abre mais uma vaga aqui para a fase de grupo, que ficaria inicialmente com o Internacional, que está em 5º lugar, né? Então, o Cruzeiro vai buscar aí essa vitória para subir na tabela aí, né, galera? Então, acredito que vai ser um jogo bem interessante. O Flamengo está em 4º lugar, com 55 pontos, né? Vencendo esse jogo, permanece aqui em 4º lugar e não dá chance, né, do Internacional passar o time do Flamengo aí nessa classificação, né? Confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, são 4 vitórias do Flamengo e um empate, né? O Flamengo tem levado a melhor e na maioria dos jogos aí tem batido 2 gols ou mais, né? Então é um mercado interessante pra gente trabalhar aqui nesse confronto. Primeira opção para esse jogo entre Cruzeiro e Flamengo, a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui ambos marcam.
Possível placar para esse jogo, galera, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 1 a 1. Talvez um 2 a 1 Flamengo, talvez um 2 a 1 Cruzeiro, mas acho que o empate aqui é o mais interessante para esse jogo. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Eu falei 10 jogos, mas na verdade são 8, tá, galera? Eu contei errado, desculpa aí. Mas enfim, são os 8 jogos aí que eu senti mais confiança nessa rodada e trouxe aqui para vocês, fechou? Agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada e logo seguida nosso bilhete extra, tá, galera? Confere até o final aí que tem um bilhete extra para vocês. E o bilhete da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aí para essa rodada de quarta-feira, a gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo, Liga dos Campeões, jogo entre Bayern de Munique e Benfica, a gente pegou aqui o mais de 2,5 gols na partida. Segundo jogo da Liga dos Campeões também, né, o Estrela Vermelha contra o Barcelona, a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. E o terceiro jogo, Brasileirão, jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, a gente pegou o mais de 1,5 gols na partida. No final a gente teve uma odd de 2,18, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$218,40. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. É um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo e último bilhete, né, que é o bilhete extra, e ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui, galera, 4 jogadores para ter desempenho, né? 2 jogadores para marcar gols e 2 jogadores para dar chute a gol, né? O primeiro aqui é o jogo entre Bayern de Munique e Benfica. A gente pegou o Harry Kane, jogador do Bayern de Munique, para marcar gol a qualquer momento. Segundo jogo aqui, Estrela Vermelha e Barcelona, a gente pegou o Robert Lewandowski do Barcelona para marcar gol a qualquer momento. Aí o terceiro jogo aqui, PSG e Atlético Madrid, a gente pegou o Bradley Barcola, jogador do PSG, para dar um chute a gol. E o terceiro jogador aqui, que é do jogo entre Stuttgart e Atalanta, a gente pegou aqui o Denis Undav, jogador do Stuttgart, para dar 2 chutes a gol ou mais. No final a gente teve uma odd aqui de 8,70, a gente simulou com R$50 para ter um retorno potencial de R$435,41. Esse daqui é o nosso bilhete extra, não deixa de ser um bingo, né, galera? E vocês sabem, bingo é para colocar aquele famoso troco do pão. Não vai colocar valor muito alto, tá, galera? Sempre tendo aí gestão de banca, controle emocional. E lembrando também sempre aí de apostar com responsabilidade. Aposta é para maiores de 18 anos. Tenha consciência disso, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante e quem puder também compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!